Buenos días, chicos y chicas. Vamos a comenzar más una clase de español. Chicos del noveno año de la enseñanza fundamental, yo soy su maestro Marcos Aurelio de la escuela Objetivo Macunaíma. Vamos a comenzar la clase y vamos a hablar sobre conectores aditivos encima que, además, incluso, também. Na realidade, essas são palavras que vão funcionar como conectores, né, aditivos. Eles vão nos ajudar a conectar uma parte da frase com a outra, dando uma ideia de quê? De soma, de adição. Beleza? Esse é o nosso módulo 2, né, nossa segunda aula. E nós vamos começar aqui fazendo a leitura desse pequeno texto, tá bom? Que é um conto, tá bom? Los conectores são essenciais para unir as ideias. Como eu já havia comentado com vocês, vamos unir uma parte da oração com a outra. Por isso que eles são chamados de conectores, eles unem, né? E vão dar uma ideia de quê? Geralmente de soma. Vamos ver. Cuento, la gata encantada. Érase un príncipe muy admirado en su reino. Todas las jóvenes casaderas deseaban tenerle por esposo. Imagine, por esposo. Ellos querían casarse. Pero él no se fijaba en ninguna. Además, pasaba su tiempo jugando con Zapaquilda, una preciosa gatita, junto a las llamas del hogar. Até aqui tem algumas palavrinhas que talvez você não tenha entendido, tá bom? Vamos lá. O que significa a palavra además? Além disso, além do mais. Tá? Percebemos então aqui que esse príncipe, ele era rodeado de quê? De várias jovens, caçadeiras. Quer dizer, isso aqui é um adjetivo, a gente vai entender mais adiante o que é, porque elas são caçadeiras. Elas desejavam tenerle, tê-lo como o quê? Como esposo. Por esposo, por marido, elas queriam casar com ele, porém, mas ele não fixava em nenhuma delas, tipo, ele não fixava o olhar, né, o seu gosto em uma dessas jovens, e além disso passava o seu tempo brincando com, ao nome, Zapaquilda, que é o nome de quem? De uma gatinha, né? E diz também que ele passava isso junto a las llamas del hogar, junto ao quê? As chamas do lar, hogar é lar. Então, vamos continuar. Um dia, dijo em voz alta, eres tão carinhosa, também adorável que, se fueras mulher, me casaria contigo. Então, ele diz isso para quem? Ele diz isso para Zapaquilda, que é a sua gatinha. E se ela fosse uma mulher, né, ele casaria com ela. Veja a palavra que ele está utilizando aqui, também. Eres tão carinhosa, também adorável, porque além de ser carinhosa, ela também é adorável. Veja que a palavra dá uma ideia de união, né? De soma, na realidade, né? É um conector aditivo. En el mismo instante apareció en la estancia el hada de los imposibles que dijo, príncipe, tus deseos se han cumplido. El joven deslumbrado descubrió junto a él a Zapaquilda, convertida em uma belíssima muchacha. O que aconteceu aí? Percebemos então que quando ele comentou sozinho ali com a gatinha, falando que se ela fosse uma mulher, ele casaria com ela, o que apareceu ao mesmo instante? Uma fada, el hada de los impossíveis, a fada dos impossíveis, né? Ela disse o quê? Príncipe, teus desejos são? Se han cumprido, se cumpriram. Então o jovem deslumbrado ele descobriu o que? Junto a ele, a sua gatinha lá, ó, transformada em uma bela garota. Bom, até aqui eu traduzi direitinho, agora eu vou dar uma parada, vou deixar que vocês agora tentem descobrir direito. Al día siguiente se celebraban las bodas y todos los nobles, incluso pobres del reino, que acudieron al banquete, se extasiaron ante la hermosa y dulce novia. Pero, de pronto, vieron a la joven lanzarse sobre un ratoncillo que zigzagueaba por el salón
y consiguió atraparlo. El príncipe empezó entonces a llamar al hada de los imposibles para que convirtiera a su esposa en la gatita que había sido. Pero el hada no acudió, encima que nadie nos ha contado si tuvo que pasarse la vida contemplando cómo su esposa daba de cuenta de todos los ratones de palacio. E aí? Essa outra parte aqui, talvez, ficou um pouco mais complicado para você entender. Mas vejam, o que ocorreu depois? Depois houve o casamento, las bodas, tá certo? E todos quem? Os nobres, inclusive, olha, outra palavrinha, outro conector, os pobres do reinado acudiram. O que é acudir? Eles foram lá ao lugar especificamente, que era o casamento, e olha, tem uma coisa interessante, né, que o povo gosta, banquete. E se extasiaram, que eles ficaram perplexos ante da formosura, né, da doce, que é noiva, né? Porém, mas, de repente, viram a jovem se lançar sobre um pequeno rato, um ratinho, né? Que zigue-zagueava, né? Que andava fazendo zigue-zague pelo salão e conseguiu atrapá-lo. O que é atrapá-lo? Pegá-lo. A palavra atrapar vem de trampa, trampa é armadilha. Então, atrapar é pegar, né? Prender. O príncipe começou então a chamar a fada dos impossíveis para que transformasse a sua, né, esposa na gatinha que tinha sido. Mas a fada não acudiu. De novo, acudiu. Ela não apareceu naquele lugar, ela não foi àquele lugar. E, em cima disso, né, além disso, que ninguém não nos tem contado ou não nos contou se ele teve que passar a vida dele contemplando como a sua esposa dava conta de quê? De todos os ratos do palácio. Caramba, interessante, né? Isso aí ela tem o quê? Um contexto de fábula, ela tem a moral da história. As pessoas desejam algumas coisas, né? E não percebem que isso que ele está desejando pode trazer um grande mal. A gente tem que dar graças a Deus por tudo que a gente tem, não estar desejando coisas impossíveis, porque Deus sabe o que faz. Nós temos que aprender, né? Agradecer pelo que temos. Não pedir coisas impossíveis para não passar a vergonha que muitas pessoas já passaram, no caso aí também desse príncipe, né? Então, el cuento, que é o conto, né? La gata encantada, vemos el uso de conectores aditivos. Los conectores aditivos ou de adição são usados para añadir, o que é añadir, acrescentar, ou reforçar informações. Exemplo, encima que, además, incluso, também, que foram os que nós utilizamos aqui no texto. Tá bom? Então, vejam que o uso de cada uma dessas palavras foi para o quê? Dar uma ideia de soma, de adição, para complementar essas informações ou reforçá-las. Vamos agora à compreensão lectora. Isso aqui eu vou postar na sala virtual e os senhores vão responder, tá bom? Mas eu vou explicando aqui na aula para que vocês possam fazer direitinho e não ter dúvidas. Olha só, depois de ler o cuento, La Gata Encantada, conteste as perguntas a continuação. Vamos lá. Que deseaban las jóvenes casaderas que el hada de los imposibles hizo o fez a la gatita Zapaquilda para que el príncipe llamó al hada de los imposibles? Fíjate en las palabras en negrita en el texto. ¿Para qué crees que sirven? Respuesta personal. Próxima. Considera la siguiente oración del texto. Un día dijo en voz alta, eres tan cariñosa, tan bien adorable, que si fueras mujer me casaría contigo. Cambia el conector em negrita por um sinônimo. Então vai procurar uma palavra que seja um sinônimo de também, tá? ¿Crees que a nova oração tem o mesmo significado? Aí você vai colocar a sua resposta personal, beleza? Vamos então à última atividade, que é a 2. Subraya os conectores em las siguientes orações. Sublinha os conectores nas seguintes frases, né?
yo le ayudo a Juan con la tarea y encima le presto mis libros, pero él ni me da las gracias. Letra B, llegas sin anunciarte y para colmo, con compañía. C, supimos que venías, también que piensas quedarte. D, todos bailaron, incluso María, que era la más tímida. Letra E, no me gusta el cine. Además, estou cansado para salir. Beleza? Então, o que ocorre aqui nessa atividade? Você já, pessoal, mas já está em negrita. Simples, beleza. Ó. Subraya os conectores em las siguientes orações. Mas o que eu quero que vocês façam aqui é que vocês tentem perceber que essas palavras em negrita, a função delas é unir os dois termos. Né? Unir em que sentido, professor? Em apoiar, em juntar, né? Essa informação, em reforçar. Beleza? Tá bom? Mas eu vou postar a atividade para vocês lá na sala virtual, vou dar uma mudada aqui, tá bom? E vou fazer com que vocês tenham um pouquinho mais de trabalho, porque aqui está muito fácil, né? Já está em negrita as frases. Ó, eu espero que vocês tenham entendido o nosso assunto, tá bom? O nosso assunto que é conectores aditivos, certo? E nos veremos na próxima classe. Hasta la vista, baby!